Fala rapaziada do meu canal, todos bem-vindos a mais um vídeo. E hoje eu tô aqui para conversar com vocês sobre microexpressões é a arte da comunicação. Cara, comunicação, como eu já venho falando pra vocês há um tempo, é um bagulho que eu mais estudo, é o que eu mais vejo. Eu estudo tem muito tempo, uns 4 anos, de forma totalmente autônoma, vale deixar claro pra vocês. Mas antes de a gente comentar sobre esse tema, se inscreve no canal, deixa seu like, música 200 inscritos nesse canal é sempre muito importante. E vamos pro vídeo de hoje, cara. Só lembrar vocês que quer ficar mais inteligente? Tem vídeos de vários temas pra vocês na aba playlist. É só dar uma acessada e vamos pro vídeo de hoje. Cara, a gente vai falar sobre microexpressões. É normal quando a gente começa a estudar comunicação, a gente achar que comunicação é a fala, a postura e a confiança. Geralmente esses termos, né? Não tá errado. E é o que você fala, a roupa que você veste, o seu cabelo, tudo vai importar na forma e na visão que você quer passar, ok? Só que tem algo que é muito ignorado, até ignorado por mim mesmo, que são as microexpressões. Por quê? As microexpressões, elas costumam não mentir, muito diferente da comunicação verbal. É a famosa comunicação não verbal. E eu digo pra vocês o seguinte, não ignorem as microexpressões, porque isso é o que vai te dar vantagem sobre seu adversário. Adversário, amigo, colega, interesse amoroso, não importa. Por quê? As microexpressões, elas não mentem, porque elas são geralmente acompanhadas pelo biológico do sujeito. O que significa que, enquanto o sujeito pode estar falando algo pela boca dele, que ele controla o que ele fala, o biológico está gritando de uma forma totalmente contrária. O que isso quer dizer? Quer dizer que eu posso estar falando para vocês algo aqui num tom, mas às vezes os meus olhos e as minhas mãos e a forma como a minha boca está falando diz outra coisa. Então essas diferenças são microexpressões, certo? O que são microexpressões? Como o próprio nome já diz, são pequenas diferenças que quase ninguém nota que te dão vantagem sobre outro sujeito. Às vezes a forma como ele gesticula com as mãos, às vezes a forma como ele se porta, às vezes um olho, um olhar de desdém, um controle do ambiente. Um cara que eu quero citar aqui é o Patrick Jane, né? Da série O Mentalista. Patrick Jane, ele é um mestre em comunicação e microexpressões. Quem já assistiu a série, pretendo trazer uma análise dessa série aqui pro canal, mas quem já assistiu a série sabe que ele controla o ambiente através das microexpressões. Isso é bizarro. Ele não apela para a comunicação verbal. Ele não usa o poder da autoridade que ele tem ou o cargo que ele conseguiu na agência de investigação dos Estados Unidos, nem nada do tipo. Ele se infiltra no local, arranca das microexpressões dos sujeitos a verdade. Isso é muito interessante, porque com as microexpressões ele tira a vantagem. E uma coisa que eu quero falar pra vocês é o seguinte: microexpressões, de certa forma, são muito interpretativas. Cuidado com o contexto, ok? O contexto, de certa forma, ele é muito, mas muito importante. Tem certas coisas que a gente sabe de padrão. Como assim? Quando uma pessoa olha pra gente com um olhar de desdém, desgosto, nojo, a gente automaticamente nota. Por quê? Porque é um padrão biológico nosso, da gente saber quem é nosso povo e quem não é nosso povo. É biológico, é normal, certo? Mas há outros tipos de microexpressão que a gente não costuma notar. Geralmente a gente nota microexpressões faciais, do rosto. Mas a gente ignora daqui pra baixo. As pernas. As pernas é algo muito interessante, porque as pernas dos sujeitos, nas conversas, ela varia muito. Se a perna do sujeito estiver, por exemplo, virada para frente, você tá falando com o sujeito na lateral, significa que ele não tem o mínimo interesse de falar com você, ok? Isso vale também, sei lá, para relacionamentos amorosos. Eu vou dar um exemplo que me ocorreu e que eu acho que pode ajudar muita gente. Se liga, eu tô com essa caneca aqui, dessa xícara de café que eu tava gravando pra vocês e acabou, infelizmente. Eu vou colocar ela bem no meio da câmera. Aqui. Vocês não estão conseguindo me enxergar direito agora, mas é exatamente isso. Isso aqui é o que vai dividir o meu lado pessoal e o lado pessoal do sujeito que tá aí desse lado, que você tá assistindo o vídeo. Então, isso aqui vai servir como um pilar de defesa. É uma microexpressão. Isso serve como pilar de defesa. Se você avançar, no caso, se eu avançar, o sujeito que tá com o pilar de defesa, ele recua. Como
pilar junto. Compreendeu? Isso é uma microexpressão. E acontece várias vezes. Às vezes o sujeito que faz isso, a garota, não importa, não percebe que fez isso, porque é puramente biológico. Isso é muito interessante. Quando você aprende a ler isso, é como se fosse ler as engrenagens do ser humano. Quando o sujeito ele aprende a ler esses tipos de coisa, ele sai na vantagem, porque ele vai saber, olha, de acordo com aquela microexpressão, aquele sujeito não gosta da minha pessoa, você já vai ficar esperto. De acordo com aquela outra microexpressão, o sujeito ele tem inveja de mim, né? Quais são as microexpressões de inveja? Geralmente o interesse disfarçado de desmerecimento. Como assim? Eu vou dar um exemplo. Você pode chegar no cara e falar, puxa, eu fiz tantos gols na partida de futsal hoje, né? O sujeito vai chegar pra você e ele vai vir geralmente com um sorriso diferente, um olhar de cima a baixo, um olhar meio desdenhoso, e vai te perguntar algo mais relacionado como, nossa, parabéns, mas foram fáceis, né? Tava debaixo da trave. Opa, notou a diferença? Ele te parabenizou para dar a entender que ele gostou, ele entendeu o que você quis dizer, mas logo em seguida ele te desmereceu, para te colocar no mesmo nível panorâmico que o dele. É uma microexpressão verbal e não verbal. Compreendeu? Vamos para mais um exemplo. Um outro exemplo de inveja, nesse caso uma inveja ativa, são pessoas que costumam criar fortalezas para atracar outros sujeitos. Esses tipos de pessoas, né, costumam agir da seguinte forma: um interesse sólido perante qualquer outro sujeito. Então, quando há uma inveja ativa perante alguém, essa pessoa que está com inveja ativa, ela vai olhar, ela vai tentar entender e decifrar, ela não vai conseguir, então ela vai começar a gritar. Não gritar no sentido literal, gritar no sentido social, que é o quê? Difamar, criar fortalezas, te atacar pelas costas, tudo que envolva tudo isso, ok? As microexpressões faciais sempre vão ser de tentar com um olhar de superioridade, né? Vai sempre te olhar com um olhar de superioridade ou como se tudo que você fizesse fosse inferior à pessoa dela ou dele, entendeu? Então, assim, como dica final para vocês, como estudante de comunicação, estudem microexpressões, ok? Porque microexpressões, de certa forma, vão te dar mais vantagem do que a comunicação verbal, ok? Serve como como um complemento. Porque a comunicação verbal é o que você vai usar para enfatizar o público, a pessoa que você está conversando. Mas se você não dominar as microexpressões, você não vai saber se deu certo o que você fez. Ou se você gerou um inimigo sem querer. É bem comum gerar inimigos sem querer. Ainda mais quando você tem domínio da comunicação e domínio das microexpressões. É isso, pessoal, vai desse vídeo. Cara, antes de encerrar, para você que gosta do meu conteúdo, vem saindo conteúdos diversos no canal. Eu gostaria que você comentasse aqui nesse vídeo ou em outro vídeo o que você gostaria de ver nesse canal, fechou? E aguardem, porque vai sair análise de 2 livros interessantes. Vai sair a análise do Ocaibalion, que eu tô lendo, né? Falta pouquinho para acabar, ó. Bem pouco. E eu tô lendo também Dom Casmurro, Machado de Assis. Então vai sair, pra sair 2 análises de 2 livros absurdos para vocês, tá? Venho trazendo conteúdos do Ocaibalion aqui para vocês, né? Mas eu quero fazer uma análise dele, do livro no geral, né? E de Dom Casmurro também, que eu tô gostando bastante. Bebam café. É isso, valeu, tamo junto.